A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, bom dia! O Evaldinho dançando. Bom dia, Evaldo, tudo bom? É o meu Evaldinho. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia. Bom dia, meus ouvintes queridos. Está aqui o programa Linguagem do Corpo. E eu quero abrir da seguinte maneira. Primeiro, colocando um beijo bem gostoso no coração de todo mundo. E nós recebemos um e-mail de alguns ouvintes, né, muito bacanas, que sempre participam. E me disseram assim: Cris, você tem falado menos de linguagem do corpo. Eu acho assim, eu tenho falado sempre de linguagem do corpo, mas vamos compreender, a linguagem do corpo, ela é um diagnóstico só, né? Por exemplo, eu aponto para você aquela doença que tem tal causa, mas como fazer para acabar com essa doença? Então aí é que eu entro com outros assuntos nos programas, como a meditação, tipos de terapias, forma pensamento. Então não é que eu não falo muito da linguagem do corpo. Quando eu falo, por exemplo, sobre doenças do estômago, às vezes no próprio programa não dá tempo de explicar como fazer para resolver, para você deixar de ter aquela conduta. Porque não é tão simples assim. Simplesmente a gente apontar para a pessoa, dizer assim: olha, você tem problema de coluna, porque você carrega o mundo nas costas, porque você se oprime demais com as pressões da família, das dívidas. Tá bom, mas como é que você vai mudar isso? Que aí é onde a gente entra com as explicações do autoconhecimento, até pela astrologia, numerologia, tratamento, sei lá, de aromoterapia. Então aí é que você vai ter que se tratar, mudar o foco, buscar novas formas de ver a vida e de tratar a vida. Não mais como antigamente, que você só sabia ser daquele jeito. Aí é que a doença vai desaparecendo, entendeu? Então não é que eu não estou falando muito da linguagem do corpo. Tem muita gente que gosta assim, que eu fique dizendo apenas o que é. Né? Então, o lábio grossinho, né, carnudo, é a pessoa mais afetuosa, é mais sensual. Mas e daí? Tem que servir para alguma coisa o programa. Eu gosto de colocar coisas práticas, onde você já faz a mudança ouvindo o programa. Então, se eu digo por uma mulher: você tem problema de mioma porque você se anulou a vida toda, ou está passando por uma fase onde você está se anulando, aí eu terei que explicar com mais profundidade para ela entender o que é se anular. Eu conheço mulheres que são empresárias, donas do nariz, que fazem o que querem, se acham livres e têm mioma. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque elas se dedicam tanto ao que fazem que acaba não sobrando tempo ou nem disposição para realizar seus prazeres pessoais. Daí o mioma. Então, você precisa se conhecer com mais profundidade e saber como eu devo modificar, como é que eu devo administrar o meu tempo no dia a dia, meus conceitos. Será que eu não estou com falta de sentimento de prazeres, porque está faltando alguma enzima, como serotonina no cérebro, devido ao estresse? Tem muita coisa. Não é simplesmente você rezar, fazer seus conceitos de automudança, porque existe um subconsciente. Existe o poder do inconsciente que está impregnado desde que você estava na barriguinha da mamãe. Então, todas as semanas, eu vou colocando conceitos para você se reavaliar, para você saber como você deve agir na sua vida frente aos mesmos problemas, frente aos filhos, frente ao marido, frente à esposa, frente aos negócios. Por quê? Porque às vezes a gente está viciado, acha que se mudar repentinamente nosso jeito de agir, que teremos perdas. Ou não é hora agora de mudar, como diriam os taurinos. Então é muito engraçado, não é? O taurino fala, não é hora. Gente, qualquer hora é hora, não é? E a gente existe um ciclo da vida, começo, meio e fim. E aí, mesmo que você não queira mudar, só de você olhar no seu mapa, no seu trânsito astrológico, tá lá, cuspido no seu mapa, que vai mudar e não adianta você botar o pé no freio, que vai arrebentar tudo.
Então, quando a gente pratica a meditação, porque a linguagem do corpo e a meditação, elas se pertencem. Por isso que meus cursos, os meus, né, que eu dou lá no Instituto, que nós temos muitos terapeutas maravilhosos lá. Os meus cursos principais são linguagem do corpo e leis universais e meditação. Porque é através da prática da meditação, do conhecimento que você tem, a intimidade que você terá com os seus chakras, né? Com as funções eletromagnéticas dos seus chakras, com o alinhamento deles, com o fluxo, né? Sem bloqueios do seu fluxo vital, que haverá a cura, que haverá a eliminação dos seus medos internos, porque são nossos medos que não deixam a gente seguir, né? Você fala assim, Cris, não aguento mais ficar em tal casamento. Não aguento mais. Ó, então se separa. Não, não dá, porque a pessoa vai ter um chilique e vai matar todo mundo. Peraí, isso é um conceito seu. Você tem que pegar uma informação maior, porque quando uma pessoa não quer mais ficar junto de uma pessoa, vai gerar doenças, vai gerar acidentes, porque as energias começam a baixar. O baixo astral começa a frequentar a casa. E sabe o que vem junto com o baixo astral? Obsessores, fluidos negativos, elementais que às vezes não podem estar ali e estão. Então, peraí, uma coisa leva a outra. Então, a linguagem do corpo, ela vai mostrar para você o que é que você está fazendo com você. Por isso você está doente. Todas as doenças, veja bem, todas as doenças, sem exceção, elas surgem devido às perturbações emocionais. Até por aqueles pequenos conflitos que você está com uma mágoa em segredo e que você acha que vai conseguir passar por cima e deixar para lá. Mas cedo ou mais tarde, aquilo já está se tornando uma toxina no seu organismo. Nós precisamos permanecer em paz profunda. E isso não significa que estar em paz profunda, em estado meditativo interno, não significa que você vai ficar com cara de bobão 24 horas. Você vai dar gargalhada, você vai brincar, você vai dançar, vai ter sua relação sexual, você vai ter uma vida normal, mas lá dentro, a meditação faz você ver as coisas com outros olhos. O que mais a meditação traz pra gente é de você estar num reboliço, num transtorno enorme, mas você consegue diferenciar as coisas. Você consegue não se abalar. Este que é o segredo da meditação. Porque ela traz uma tranquilidade tão profunda, que traz um amor tão sereno, que você passa a entender as leis do universo. Que nada acontece por acaso, não é? Sempre tem alguém que está te magoando e não sabe. Sempre tem alguém que você espera uma coisa da pessoa e ela faz outra. Você fala com ela, fala, te chama de chata, mas depois ela faz diferente porque ela não quis te escutar. Ou ela fez da cabeça dela e te magoou, às vezes ao ponto de destruir tudo que estava dentro de você. Então, por que acontecem essas coisas? Porque não é só a falta de comunicação, é a falta de vibrações positivas. Porque se vocês vibram em frequências diferentes, uma pessoa, por mais que fale, por mais que entre em acordo, por mais que combine e assine contrato, elas vão fazer de forma diferente. Tudo é uma interpretação. Os advogados ficam malucos. Quando a gente lê um contrato, às vezes eu pego um contrato e eu acho que eu sou detalhista, hein? Olha que interessante. Eu começo a ler um contrato, até naquelas letras pequenininhas, aí eu entendo pra caramba, né? Na minha cabeça eu entendi tudo. Aí eu dou na mão de um advogado, ele lê de novo e ele fala coisas completamente diferentes daquilo que eu entendi. Então, veja que interessante, para que serve um advogado? Para ele ler aquilo que você não entende, os conceitos dúbios que você entende ou que querem fazer você entender. Imagina numa conversa a dois, num relacionamento amoroso, com filhos. Você pensa que chegaram num acordo, não é mesmo? Nossa, parece que vocês gastaram até a língua e todo o sistema nervoso durante várias conversas que um já não aguentava mais o outro. Aí tá, eles entram num acordo, fechou. Tá, então eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Daqui um pouco passa o tempo, você começa a olhar, a pessoa está fazendo tudo diferente. Ou ela diz pior, ela fala que você disse tal coisa. Não é?
Quantas brigas, porque as pessoas não têm o mesmo vocabulário. Por exemplo, o que significa a palavra respeito para você? Para um, o respeito, né, que eu já contei há muito tempo atrás aqui, sobre um casalzinho, né, queria se casar, foi lá no padre. Eu vou até repetir isso porque eu acho muito interessante a visão das palavras. Cada um interpreta a mesma palavra pelo que aprendeu na infância, na educação, na sua escola. E não que aquela palavra todo mundo tinha que andar com dicionário, então era melhor, né? Aí o casalzinho chegou no padre, novinhos, né, o casal. Aí falou, padre, a gente quer casar. Aí o padre virou para os dois, né, para o mocinho, a mocinha, e falou, por que vocês querem casar? Porque a gente se ama. Mas vocês se dão bem? A gente se dá muito bem. E a gente se respeita muito. Bom, se existe respeito, então eu vou fazer o casamento de vocês. Fez. Casaram. O tempo passou, eles tiveram filhos, e de repente eles começaram a brigar muito. Mas muita desarmonia, os filhos assistindo aquele baixo astral terrível. E eles resolveram voltar a falar com aquele padre, que era amigo da família. E o padre falou, eu não estou entendendo, vocês disseram que queriam se casar porque se amavam, se entendiam e se respeitavam. O que foi que aconteceu que agora vocês estão brigando tanto? Padre, o rapaz, né? Esta mulher não me respeita. Aí a mulher virou para o padre e disse, ele é que não me respeita. Aí o padre falou, pera um pouquinho, vocês falavam que se respeitavam. O que significa respeito para você, moça? Diz para mim, minha amiga. Sabe o que ela disse? Respeito, padre, é o meu marido chegar todo dia no horário da janta para jantar com a família. Isso é respeito por mim e pela família. Aí o padre perguntou para o rapaz, e para você, rapaz, o que é respeito? Aí ele disse, respeito, padre, é eu poder descansar um pouco minha cabeça com os meus amigos depois do meu trabalho, porque eu trabalho muito para sustentar essa família. Eu não tenho que chegar no horário que ela quer. Ela tem que me respeitar, porque eu também posso distrair a minha cabeça, descansar a minha cabeça. Ou seja, eles se separaram. Porque para cada um, o respeito significava uma coisa diferente. Quantas vezes vocês aí estão brigando e vão continuar brigando, somatizando doenças, acidentes, falta de prosperidade, doenças nos seus animaizinhos domésticos, porque eles recebem o fluxo da família, claro, né? Porque você não sentou para conversar e dizer, peraí, o que significa para você tal palavra? Não é? Aí você vai entender, a pessoa vai explicar do jeito dela, e aí você vai falar, peraí, o que eu quis dizer não foi isso. Não, mas você disse tal coisa. Peraí, mas para você significa tal coisa, para mim significa isto. Vamos achar o caminho do meio. Então, a comunicação, por mais que você se aperfeiçoe, sempre haverão as diferenças de conceitos de uma palavra. E às vezes você olha no dicionário, e mesmo no dicionário, ela tem duas interpretações. Aí você se ferrou, não é? E as doenças vêm da onde? Dos conflitos. E a meditação traz o quê para você? Paz, serenidade, ao ponto de você ser um pouco mais objetivo, um pouco mais seguro, um pouco mais distanciado de tantas coisinhas que você quer explicar, porque sabe que o outro nunca te entende. Por isso que você fala demais, porque o outro nunca te escuta. O outro sempre acha e não te escuta. E aí você vê que não escutou, você vai lá e fala de novo. E isso não vai acabar nunca. Não é? Se a pessoa não quer te respeitar, ou a pessoa ela não sabe como querer você, como respeitar você ou se distancia por dentro, né? Continua tudo a mesma coisa, não leve mais para o lado pessoal, veja que com essa pessoa não tem mais como você discutir certos assuntos, porque cada um entende de um jeito, mas ama, solta, não é complicado. O que a meditação vai fazer por você? Vai trazer você para um estado tão gostoso, tão acima. E não é você não vai se sentir prepotente, arrogante, com pouca humildade, não. Muito pelo contrário. A meditação vai fazer você olhar para todos os problemas da sua vida, todas as discórdias da sua vida, com pessoas que você ama, com terceiros, com pessoas estranhas, de uma forma mais distante, de uma forma mais compreensiva, mas também
muitas coisas terão que ser mudadas. Você não pode mais seguir o mesmo ritmo de vida quando você pratica a meditação. Por isso que muita gente tem medo. Imagina só o que eu vou falar. Se você é uma pessoa que tem problema no intestino, um exemplo, né? Lá vem a linguagem do corpo. Se você tem colite, infecções intestinais, dores, inflamações, qualquer problema intestinal está relacionado a trabalhos, sustentação, emprego, carreira e até dentro de casa, o seu trabalho, a sustentação, proteção e segurança. Olha que interessante. Se você começa a ter problemas no intestino, significa que você está nutrindo, alimentando todos os dias um pouquinho o medo de perder essa segurança. O medo de ter sido, ou vai ser, né, humilhado por pessoas do trabalho, por patrão, pelo marido, pela esposa, que reclama, que não valoriza tudo que você se dedica. Mais cedo ou mais tarde ficará doente. Como é que nós vamos fazer para curar os intestinos? Você vai precisar mudar, ser mais franco com as pessoas, sem drama. Quando eu falo com as pessoas do signo de Câncer, Peixes e Escorpião, que são os signos da água, eu explico para eles o seguinte: como eles são movidos, né, pelo elemento água, e que representa passado, que representa a origem, que representa a procriação e que representa família, estrutura familiar, né? Os conceitos amorosos de família. Os signos da água, eles fazem muito drama. Eles enxergam as coisas muito maior do que são. E eles não conseguem ter aquele controle de falar baixo. Todos os signos da água, eles, quando eles estão nervosos ou magoados, eles levantam o tom de voz onde quer que eles estejam. E eles não estão nem aí se estão humilhando, né, perante outras pessoas, aquela pessoinha que está lá do lado resolvendo uma questão com ela. Então eles ficam infantis. Eles gritam, eles gesticulam, eles fazem careta, gesticula com o braço, dramatizando. A gente sabe que essa pessoa, só de olhar de longe, ela pode ter até outro signo, mas ela pode ter o ascendente ou a lua no signo da água. Então, uma pessoa, por exemplo, de Capricórnio, Touro e Virgem, raramente você vai ver eles fazendo grandes dramas, gritando e gesticulando. Eles são frios. Eles são aqueles que olham nos seus olhos terrenamente e eles falam uma vez, duas vezes, e se você não entendeu, eles dão as costas friamente para você. O Evaldinho deu as costas. Não é? Aí você pega o signo de Sagitário, Leão e Áries. Eles vão falar na tua cara qualquer coisa, a qualquer hora, e aí, sem pensar, exatamente, sem pensar, simplesmente porque achou, falou. E em qualquer tom, sem pensar, sem raciocinar, sem medir. Ou seja, já pensou eles fazendo isso com o signo da água? Que escândalo! Aí, a gente fala para Sagitário, Áries e Leão. Olha, fica um pouco mais comedido. Ele fala, comer o quê? Eles só sabem comer, né? Leão, então, é bom de boca. Tem jeito, come mesmo. Aí você fala assim, gente, vamos nos controlar. Calma, gente, calma que eu vou falar do ar. Peraí. Tem gente aí falando, mas e Libra, Aquário? Peraí, calma. Então é assim, imagine só, 12 signos que tem seus ascendentes, suas luas, tem 12 casas no mapa, com várias informações de outros planetas e tal. Você às vezes nem parece que é daquele signo, mas tem um fiozinho que é daquele signo. E a gente nota, na hora do estresse, a gente sabe que signo você é. Olha que interessante. É na hora do estresse. Você vê que a pessoa perdeu o controle, você olha para ela, você fala, nossa, essa é do signo de Aquário. O Aquário, né? Gêmeos e Libra são os signos do ar. Então eles são assim, dispersos, não necessariamente distraídos. Quem é distraído é Peixes, tá? Mas você pega os signos do ar, eles não conseguem ficar presos a uma regra, a um sistema ou uma autoridade. Então eles costumam fazer as próprias regras e deixam todos os signos da Terra malucos.
Porque signo da terra, né, Capricórnio, Touro e Virgem, quer segurar o signo do ar, porque eles estão pensando assim, loucamente num sistema, e vão desenvolvendo, vai filosofando, vai para cima. O signo de Aquário, por exemplo, principalmente os homens de Aquário, eles sempre se colocam numa posição que eles não querem ouvir nada de ninguém, porque eles é que sabem tudo. É muito louco, eles falam, eu sei, e não quer escutar. Aí eles têm que fingir que são humildes para poder se dar bem com as pessoas, porque o Aquário sempre está se divertindo com todo mundo, porque a hora que ele para falar sério, ninguém aguenta ele, porque ele é radical. Gêmeos, ele simplesmente não para em sistema nenhum, ele se desgasta. E Libra serve todo mundo, acolhe todo mundo, depois ele quebra a cara e se fecha feito uma ostra, fica cínico, fica irônico, ninguém mais consegue falar com ele, não é? Porque ele perdeu a liberdade. Então, como é que a gente faz para ter uma harmonia com todas as pessoas? Praticando a meditação. Você olha tudo com bom humor, você respeita as diferenças e fica mais calmo, com mais paciência. Gente, olha, vamos lá, já está acabando o horário aqui. Amanhã não, sexta-feira, dia 28, às 8 da noite, o Luiz Cairo, ele dará uma palestra só para homens. Isso vai ser muito bom, gente. Da última palestra que ele ministrou só para homens que foram lá, né, que sabe, fica de braço cruzado, tipo assim, o que é isso aí, né, não vou aprender nada, só para homem, saíram emocionados e fazendo grandes mudanças na vida. Para que servirá essa palestra da evolução do homem? Para a prosperidade do homem, o homem, como ser feliz verdadeiramente no amor, como ele ter integridade, como ele parar de atrair porcarias para a vida dele, como ele conseguir prosperar a família dele, ter harmonia no lar dele. Então o Luiz Cairo, ele falará só com os homens, sexta-feira, agora, às 8 da noite. No dia 29 e 30, sábado e domingo, a minha querida Eliane Vituso, que é a nossa terapeuta numerológica, né, ela é bárbara, ela dará um curso intensivo de numerologia dia 29 e 30, é sábado e domingo. Então você vai saber os significados do número da sua casa, né? Da sua identidade, do seu nome, da sua placa do carro, do número do seu banco e saber por que certas coisas não andam na sua vida. E ela vai ensinar você como fazer as mudanças numerológicas e abrir, desbloquear todos os seus caminhos. No dia 6, olha que legal, a minha querida Andréa Darco, ela dará um curso lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, curso de aromaterapia, as essências que curam a mente, que curam o corpo, porque nós temos uma parte do cérebro ligada ao olfato, e quando você sente um cheiro, você se remete ao passado ou se remete psicologicamente a coisas boas, gerando saúde em todo o corpo. Já pensou você se curar colocando uma essência perfumando tua casa apenas? Olha que bárbaro, tá bom? E finalmente, o meu curso de meditação, cura e ascensão, que começará dia 7 de fevereiro para a turma da tarde e dia 9 de fevereiro para a turma da noite. O curso dura 3 meses, uma vez por semana, e nós no final viajamos para Ubatuba para meditarmos na cachoeira e na praia reservada para nós. É muito maravilhoso, nós trabalhamos cada semana com muitas coisas práticas na aula, que faz você se rever, se transmutar, seus chakras se alinham, você passa a conhecer melhor todas as suas forças e a natureza volta, ou seja, a cura, o emagrecimento, a prosperidade, a felicidade no amor. Para quem não acredita que a meditação pode fazer tudo isso, é porque tem aquela cabeça de ocidental, né? Que acha que a meditação é para quando sobrar tempo. E não é verdade. E agora eu aconselho, para quem for se inscrever agora para o curso de meditação, o nosso querido Nelson Donizete, ele é responsável pelas fotos Kirlian, que fotografa a sua aura, né? Então eu aconselho que você, claro, não é obrigatório, mas é muito interessante. Antes de você começar o curso, pelo menos até um dia antes, tira a foto Kirlian. No último dia do curso, você tira a foto Kirlian de novo. E ele vai mostrar tudo que mudou na sua vida. E vai mostrar mesmo, tá bom? Gente, vamos anotar o telefone? 5082-2822. 5082-2822. E o site com todas as informações, www.linguagemdocorpo.com.br.
linguagemdocorpo.com.br. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada e paz profunda. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo. Rádio Mundial. Acredito na vida. A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, bom dia! O Evaldinho dançando. Bom dia, Evaldo, tudo bom? É o meu Evaldinho. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia. Bom dia, meus ouvintes queridos. Está aqui o programa Linguagem do Corpo. E eu quero abrir da seguinte maneira. Primeiro, colocando um beijo bem gostoso no coração de todo mundo. E nós recebemos um e-mail de alguns ouvintes, né, muito bacanas, que sempre participam. E me disseram assim: Cris, você tem falado menos de linguagem do corpo. Eu acho assim, eu tenho falado sempre de linguagem do corpo. Mas vamos compreender. A linguagem do corpo, ela é um diagnóstico só. Né? Por exemplo, eu aponto para você aquela doença que tem tal causa. Mas como fazer para acabar com essa doença? Então aí é que eu entro com outros assuntos nos programas, como a meditação, tipos de terapias, forma pensamento. Então não é que eu não falo muito da linguagem do corpo. Quando eu falo, por exemplo, sobre doenças do estômago, às vezes no próprio programa não dá tempo de explicar como fazer para resolver, para você deixar de ter aquela conduta. Porque não é tão simples assim. Simplesmente a gente apontar para a pessoa, dizer assim: olha, você tem problema de coluna porque você carrega o mundo nas costas, porque você se oprime demais com as pressões da família, das dívidas. Tá bom, mas como é que você vai mudar isso? Que aí é onde a gente entra com as explicações do autoconhecimento, até pela astrologia, numerologia, tratamento, sei lá, de aromoterapia. Então aí é que você vai ter que se tratar, mudar o foco, buscar novas formas de ver a vida e de tratar a vida. Não mais como antigamente, que você só sabia ser daquele jeito. Aí é que a doença vai desaparecendo, entendeu? Então não é que eu não estou falando muito da linguagem do corpo. Tem muita gente que gosta assim, que eu fique dizendo apenas o que é. Né? Então, o lábio grossinho, né, carnudo, é a pessoa mais afetuosa, é mais sensual. Mas e daí? Tem que servir para alguma coisa o programa. Eu gosto de colocar coisas práticas, onde você já faz a mudança ouvindo o programa. Então, se eu digo por uma mulher: você tem problema de mioma porque você se anulou a vida toda, ou está passando por uma fase onde você está se anulando, aí eu terei que explicar com mais profundidade para ela entender o que é se anular. Eu conheço mulheres que são empresárias, donas do nariz, que fazem o que querem, se acham livres e têm mioma. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque elas se dedicam tanto ao que fazem que acaba não sobrando tempo ou nem disposição para realizar seus prazeres pessoais. Daí o mioma. Então, você precisa se conhecer com mais profundidade e saber como eu devo modificar, como é que eu devo administrar o meu tempo no dia a dia, meus conceitos. Será que eu não estou com falta de sentimento de prazeres porque está faltando alguma enzima, como serotonina no cérebro devido ao estresse? Tem muita coisa. Não é simplesmente você rezar, fazer seus conceitos de automudança, porque existe um subconsciente. Existe o poder do inconsciente que está impregnado desde que você estava na barriguinha da mamãe. Então, todas as semanas, eu vou colocando conceitos para você se reavaliar, para você saber
como você deve agir na sua vida frente aos mesmos problemas, frente aos filhos, frente ao marido, frente à esposa, frente aos negócios. Por quê? Porque às vezes a gente está para você paz, serenidade, ao ponto de você ser um pouco mais objetivo, um pouco mais seguro, um pouco mais distanciado de tantas coisinhas que você quer explicar, porque sabe que o outro nunca te entende. Por isso que você fala demais, porque o outro nunca te escuta. O outro sempre acha e não te escuta. E aí você vê que não escutou, você vai lá e fala de novo. E isso não vai acabar nunca, não é? Se a pessoa não quer te respeitar, ou a pessoa ela não sabe como querer você, como respeitar você ou se distancia por dentro, né? Continua tudo a mesma coisa. Não leve mais para o lado pessoal. Veja que com essa pessoa não tem mais como você discutir certos assuntos, porque cada um entende de um jeito, mas ama. Solta. Não é complicado. O que a meditação vai fazer por você? Vai trazer você para um estado tão gostoso, tão acima. E não é você não vai se sentir prepotente, arrogante, com pouca humildade, não. Muito pelo contrário. A meditação vai fazer você olhar para todos os problemas da sua vida, todas as discórdias da sua vida, com pessoas que você ama, com terceiros, com pessoas estranhas, de uma forma mais distante, de uma forma mais compreensiva. Mas também, muitas coisas terão que ser mudadas. Você não pode mais seguir o mesmo ritmo de vida quando você pratica a meditação. Por isso que muita gente tem medo. Imagina só o que eu vou falar. Se você é uma pessoa que tem problema no intestino, um exemplo, né? Lá vem a linguagem do corpo. Se você tem colite, infecções intestinais, dores, inflamações, qualquer problema intestinal, está relacionado a trabalhos, sustentação, emprego, carreira e até dentro de casa, o seu trabalho, a sustentação, proteção e segurança. Olha que interessante. Se você começa a ter problemas no intestino, significa que você está nutrindo, alimentando, todos os dias um pouquinho, o medo de perder essa segurança. O medo de ter sido, ou vai ser, né, humilhado por pessoas do trabalho, por patrão, pelo marido, pela esposa, que reclama, que não valoriza tudo que você se dedica. Mais cedo ou mais tarde ficará doente. Como é que nós vamos fazer para curar os intestinos? Você vai precisar mudar, ser mais franco com as pessoas, sem drama. Quando eu falo com as pessoas do signo de Câncer, Peixes e Escorpião, que são os signos da água, eu explico para eles o seguinte: como eles são movidos, né, pelo elemento água, e que representa passado, que representa a origem, que representa a procriação e que representa família, estrutura familiar, né? Os conceitos amorosos de família. Os signos da água, eles fazem muito drama. Eles enxergam as coisas muito maior do que são. E eles não conseguem ter aquele controle de falar baixo. Todos os signos da água, eles, quando eles estão nervosos ou magoados, eles levantam o tom de voz onde quer que eles estejam. E eles não estão nem aí se estão humilhando, né, perante outras pessoas, aquela pessoinha que está lá do lado resolvendo uma questão com ela. Então eles ficam infantis. Eles gritam, eles gesticulam, eles fazem careta, gesticula com o braço, dramatizando. A gente sabe que essa pessoa, só de olhar de longe, ela pode ter até outro signo, mas ela pode ter o ascendente ou a lua no signo da água. Então, uma pessoa, por exemplo, de Capricórnio, Touro e Virgem, raramente você vai ver eles fazendo grandes dramas, gritando e gesticulando. Eles são frios. Eles são aqueles que olham nos seus olhos terrenamente e eles falam uma vez, duas vezes, e se você não entendeu, eles dão as costas friamente para você. O Evaldinho deu as costas. Não é? Aí você pega o signo de Sagitário, Leão e Áries. Eles vão falar na tua cara qualquer coisa, a qualquer... Esse eu entendi tudo. Aí eu dou na mão de um advogado, ele lê de novo e ele fala coisas completamente diferentes daquilo que eu entendi. Então, veja que interessante. Para que serve um advogado?
para ele ler aquilo que você não entende, os conceitos dúbios que você entende ou que querem fazer você entender. Imagina numa conversa a dois, num relacionamento amoroso, com filhos. Você pensa que chegaram num acordo, não é mesmo? Nossa, parece que vocês gastaram até a língua e todo o sistema nervoso durante várias conversas que um já não aguentava mais o outro. Aí tá, eles entram num acordo, fechou. Tá, então eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Daqui um pouco passa o tempo, você começa a olhar, a pessoa está fazendo tudo diferente. Ou ela diz pior, ela fala que você disse tal coisa. Não é? Quantas brigas, porque as pessoas não têm o mesmo vocabulário. Por exemplo, o que significa a palavra respeito para você? Para o respeito, né, que eu já contei há muito tempo atrás aqui, sobre um casalzinho, né, queria se casar, foi lá no padre. Eu vou até repetir isso porque eu acho muito interessante a visão das palavras. Cada um interpreta a mesma palavra pelo que aprendeu na infância, na educação, na sua escola. E não que aquela palavra todo mundo tinha que andar com dicionário, então era melhor, né? Aí o casalzinho chegou no padre, novinhos, né, o casal. Aí falou, padre, a gente quer casar. Aí o padre virou para os dois, né, para o mocinho, a mocinha, e falou, por que vocês querem casar? Porque a gente se ama. Mas vocês se dão bem? A gente se dá muito bem. E a gente se respeita muito. Bom, se existe respeito, então eu vou fazer o casamento de vocês. Fez. Casaram. O tempo passou, eles tiveram filhos, e de repente eles começaram a brigar muito. Mas muita desarmonia, os filhos assistindo aquele baixo astral terrível, e eles resolveram voltar a falar com aquele padre, que era amigo da família. E o padre falou, eu não estou entendendo, vocês disseram que queriam se casar porque se amavam, se entendiam e se respeitavam. O que foi que aconteceu que agora vocês estão brigando tanto? Padre, o rapaz, né? Esta mulher não me respeita. Aí a mulher virou para o padre e disse, ele é que não me respeita. Aí o padre falou, pera um pouquinho, vocês falavam que se respeitavam. O que significa respeito para você, moça? Diz para mim, minha amiga. Sabe o que ela disse? Respeito, padre, é o meu marido chegar todo dia no horário da janta para jantar com a família. Isso é respeito por mim e pela família. Aí o padre perguntou para o rapaz, e para você, rapaz, o que é respeito? Aí ele disse, respeito, padre, é eu poder descansar um pouco minha cabeça com os meus amigos depois do meu trabalho, porque eu trabalho muito para sustentar essa família. Eu não tenho que chegar no horário que ela quer. Ela tem que me respeitar, porque eu também posso distrair a minha cabeça, descansar a minha cabeça. Ou seja, eles se separaram. Porque para cada um, o respeito significava uma coisa diferente. Quantas vezes vocês aí estão brigando e vão continuar brigando, somatizando doenças, acidentes, falta de prosperidade, doenças nos seus animaizinhos domésticos, porque eles recebem o fluxo da família, claro, né? Porque você não sentou para conversar e dizer, peraí, o que significa para você tal palavra? Não é? Aí você vai entender, a pessoa vai explicar do jeito dela, e aí você vai falar, peraí, o que eu quis dizer não foi isso. Não, mas você disse tal coisa. Peraí, mas para você significa tal coisa, para mim significa isto. Vamos achar o caminho do meio. Então, a comunicação, por mais que você se aperfeiçoe, sempre haverão as diferenças de conceitos de uma palavra. E às vezes você olha no dicionário, e mesmo no dicionário, ela tem duas interpretações. Aí você se ferrou, não é? E as doenças vêm da onde? Dos conflitos. E a meditação traz o que? Acha que se mudar repentinamente nosso jeito de agir, que teremos perdas. Ou não é hora agora de mudar, como diriam os taurinos. Então é muito engraçado, não é? O taurino fala, não é hora. Gente, qualquer hora é hora, não é? E a gente existe um ciclo da vida, começo, meio e fim. E aí, mesmo que você não queira mudar, só de você olhar no seu mapa, no seu trânsito astrológico, tá lá, cuspido no seu mapa, que vai mudar e não adianta você botar o pé no freio, que vai arrebentar tudo. Então, quando a gente pratica a meditação,
Porque a linguagem do corpo e a meditação, elas se pertencem. Por isso que meus cursos, os meus, né, que eu dou lá no Instituto, que nós temos muitos terapeutas maravilhosos lá. Os meus cursos principais são linguagem do corpo e leis universais e meditação. Porque é através da prática da meditação, do conhecimento que você tem, a intimidade que você terá com os seus chakras, né? Com as funções eletromagnéticas dos seus chakras, com o alinhamento deles, com o fluxo, né? Sem bloqueios do seu fluxo vital, que haverá a cura, que haverá a eliminação dos seus medos internos, porque são nossos medos que não deixam a gente seguir, né? Você fala assim, Cris, não aguento mais ficar em tal casamento. Não aguento mais. Então se separa. Não dá porque a pessoa vai ter um chilique e vai matar todo mundo. Peraí, isso é um conceito seu. Você tem que pegar uma informação maior, porque quando uma pessoa não quer mais ficar junto de uma pessoa, vai gerar doenças, vai gerar acidentes, porque as energias começam a baixar. O baixo astral começa a frequentar a casa. E sabe o que vem junto com o baixo astral? Obsessores, fluidos negativos, elementais que às vezes não podem estar ali e estão. Então, peraí, uma coisa leva a outra. Então, a linguagem do corpo, ela vai mostrar para você o que é que você está fazendo com você. Por isso você está doente. Todas as doenças, veja bem, todas as doenças, sem exceção, elas surgem devido às perturbações emocionais. Até por aqueles pequenos conflitos que você está com uma mágoa em segredo e que você acha que vai conseguir passar por cima, deixar para lá. Mais cedo ou mais tarde, aquilo já está se tornando uma toxina no seu organismo. Nós precisamos permanecer em paz profunda. E isso não significa que estar em paz profunda, em estado meditativo interno, não significa que você vai ficar com cara de bobão 24 horas. Você vai dar gargalhada, você vai brincar, você vai dançar, vai ter sua relação sexual, você vai ter uma vida normal, mas lá dentro, a meditação faz você ver as coisas com outros olhos. O que mais a meditação traz pra gente é de você estar num reboliço, num transtorno enorme, mas você consegue diferenciar as coisas. Você consegue não se abalar. Este que é o segredo da meditação. Porque ela traz uma tranquilidade tão profunda, que traz um amor tão sereno, que você passa a entender as leis do universo. Que nada acontece por acaso, não é? Sempre tem alguém que está te magoando e não sabe. Sempre tem alguém que você espera uma coisa da pessoa e ela faz outra. Você fala com ela, fala, te chama de chata, mas depois ela faz diferente porque ela não quis te escutar. Ou ela fez da cabeça dela e te magoou, às vezes ao ponto de destruir tudo que estava dentro de você. Então, por que acontecem essas coisas? Porque não é só a falta de comunicação, é a falta de vibrações positivas. Porque se vocês vibram em frequências diferentes, uma pessoa, por mais que fale, por mais que entre em acordo, por mais que combine e assine contrato, elas vão fazer de forma diferente. Tudo é uma interpretação. Os advogados ficam malucos. Quando a gente lê um contrato, às vezes eu pego um contrato e eu acho que eu sou detalhista, hein? Olha que interessante. Eu começo a ler um contrato, até naquelas letras pequenininhas, aí eu entendo pra caramba, né? Na minha cabeça. Era hora, e aí, sem pensar, exatamente, sem pensar, simplesmente porque achou, falou. E em qualquer tom, sem pensar, sem raciocinar, sem medir. Ou seja, já pensou eles fazendo isso com o signo da água? Que escândalo! Aí, a gente fala para Sagitário, Áries e Leão. Olha, fica um pouco mais comedido. Ele fala, comer o quê? Eles só sabem comer, né? Leão, então, é bom de boca. Tem jeito, come mesmo. Aí você fala assim, gente, vamos nos controlar. Calma, gente, calma que eu vou falar do ar. Peraí. Tem gente aí falando, mas e Libra, Aquário? Peraí, calma. Então é assim, imagine só, 12 signos que tem seus ascendentes, suas luas, tem 12 casas no mapa, com várias informações de outros planetas e tal. Você às vezes nem parece que é daquele signo, mas tem um fiozinho que é daquele signo. E a gente nota na hora do estresse,
a gente sabe que signo você é. Olha que interessante. É na hora do estresse. Você vê que a pessoa perdeu o controle, você olha para ela e fala, nossa, essa é do signo de Aquário. O Aquário, né? Gêmeos e Libra são os signos do ar. Então eles são assim, dispersos, não necessariamente distraídos. Quem é distraído é peixes, tá? Mas você pega os signos do ar, eles não conseguem ficar presos a uma regra, a um sistema ou uma autoridade. Então eles costumam fazer as próprias regras e deixam todos os signos da Terra malucos. Porque signo da Terra, né, Capricórnio, Touro e Virgem, quer segurar o signo do ar, porque eles estão pensando assim, loucamente num sistema, e vão desenvolvendo, vai filosofando, vai para cima. O signo de Aquário, por exemplo, principalmente os homens de Aquário, eles sempre se colocam numa posição que eles não querem ouvir nada de ninguém, porque eles é que sabem tudo. É muito louco, eles falam, eu sei, e não quer escutar. Aí eles têm que fingir que são humildes para poder se dar bem com as pessoas, porque o Aquário sempre está se divertindo com todo mundo, porque a hora que ele para falar sério, ninguém aguenta ele, porque ele é radical. Gêmeos, ele simplesmente não para em sistema nenhum, ele se desgasta. E Libra serve todo mundo, acolhe todo mundo, depois ele quebra a cara e se fecha feito uma ostra, fica cínico, fica irônico, ninguém mais consegue falar com ele, não é? Porque ele perdeu a liberdade. Então, como é que a gente faz para ter uma harmonia com todas as pessoas? Praticando a meditação. Você olha tudo com bom humor, você respeita as diferenças e fica mais calmo, com mais paciência. Gente, olha, vamos lá, já está acabando o horário aqui. Amanhã não, sexta-feira, dia 28, às 8 da noite, o Luiz Cairo, ele dará uma palestra só para homens. Isso vai ser muito bom, gente. Da última palestra que ele ministrou só para homens que foram lá, né, que sabe, fica de braço cruzado, tipo assim, o que é isso aí, né, não vou aprender nada, só para homem, saíram emocionados e fazendo grandes mudanças na vida. Para que servirá essa palestra da evolução do homem? Para a prosperidade do homem, o homem, como ser feliz verdadeiramente no amor, como ele ter integridade, como ele parar de atrair porcarias para a vida dele, como ele conseguir prosperar a família dele, ter harmonia no lar dele. Então Luiz Cairo, ele falará só com os homens, sexta-feira, agora, às 8 da noite. No dia 29 e 30, sábado e domingo, a minha querida Eliane Vituso, que é nossa terapeuta numerológica, né, ela é bárbara, ela dará um curso intensivo de numerologia dia 29 e 30, é sábado e domingo. Então você vai saber os significados do número da sua casa, né? Da sua identidade, do seu nome, da sua placa do carro, do número do seu banco e saber por que certas coisas não andam na sua vida. E ela vai ensinar você como fazer as mudanças numerológicas e abrir, desbloquear todos os seus caminhos. No dia 6, olha que legal, a minha querida Andréia Darco, ela